Oi pessoal, tudo bem? Brandão, pode pedir autorização para entrar aí que a gente já adiciona você aqui. O pessoal tá me ouvindo bem aí? Ô Fala, meu Brandão, amigo. tudo Tá bom, bem? Caião? Beleza? Tudo ótimo, meu amigo. Então tá bom, tá ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Tá E ouvindo? você, tá ouvindo bem? Tô bem, tranquilo, tudo jóia. Tudo Tá certo? ótimo. Graças a Deus, companheiro, tudo ótimo. Então tá bom. Nós vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, nós combinamos 7 horas, né? Então vamos esperar um pouquinho aí. O Boa nível tarde. tá alto, o Glaucio de Castro entrou. Ó! Meu patrão entrou, o Carlinhos. Turma toda entrando aí, a turma Não entrando pode bem falar cedo. bobagem, não, hein? Pode não? Pode falar bobagem, não. Apoliano, A Poliana já entrou aí, ó. pra Vamos esperar o vigiar. pessoal pra vigiar. Pra Deu um vigiar. pauzinho aqui, rapaz. Eu falei, nossa, agora não entra no negócio desse focaceiro aqui, eu tô morto. Aí a Poliana me salvou a vida Olha o aqui, ó. Glaucio lá. Minha esposa. Ah, aí sim, ó. Deixa a turma entrar. Tá joia. Ó, minha esposa também entrou. Tá vendo? Assando. Tá vendo? Só prestigiar a gente, Brandão. Vamos. Não, o assunto Coisa agora vai ser bom. vai, com certeza. É, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Como nós combinamos 7 horas, né? Esperar mais uns 2 minutos aí. A gente vai conversando. Ah, foi bom, agora já são Preparado já? 7 horas. Hã? Preparou? Não, eu preparei. Estou preparado, vamos ver. O que eu não souber, você fala daí. Não, ao contrário, pô. A gente Você tá, sabe tá. que preparo de colheita e algumas coisas tem várias formas de fazer, né? Então não tem uma verdade, né? Eu vou dar a É minha verdade. opinião, vou como a forma que eu gosto e você também, né? Com certeza. É, não. E outra, existem situações diferentes, né? Que pode também mudar o rumo do manejo que você vai adotar, enfim, um monte de coisa que interfere, né? Não tem dúvida disso. Cada ano é um ano, cada ano é É. um ano. Cada lavoura é uma lavoura, isso aí tudo influencia, né? Mas essa semana eu dei uma animada, eu estava achando que estava muito atrasado, achei que essa semana adiantou bem, sabe? Adiantou bem, Eu tava ficando preocupado, o café não chega, né? mas agora vai dar para dar uma animada boa. Com certeza. Agora Você tá... parece que agora vai madurar. A gente É, fica ansioso, né? Você viu hoje no grupo nosso lá, o produtor mandou, o Gil mandou umas fotos com café, ele rapaz, aplicou o maturador, né? não, mas está na hora de colher aquele café, ué. É, mas aquilo lá é Se... beirada de carregador, Brandão. É onde Ah, não bate mais tá. sol, como ele aplicou o maturador, né? É onde bate mais sol ali, a exposição solar ajudou muito a madurar, entendeu? Foi Eu isso. já tenho medo do seguinte, não pode chover então, né? Para não derrubar café, porque está na hora de colher visualmente ali, né? É, não, um pedacinho, né? Você entra no meio da lavoura já não tá daquele jeito mais. Você vai começar quando lá? 10 dias? É, não, no Gilpa provavelmente daqui uns 15, 20 dias. A gente marcou lá pro dia 15 dias, acho que dia 18 de maio nós marcamos para começar o Rapaz, planejamento. Gustavo Bartolo, ó. Você viu? Gustavo Bartolo. O nível tá alto mesmo, rapaz. A turma tá entrando aí. A hora que você quiser começar aí, você pode Aí o Glaucio falar. acabou de mandar aqui que está colhendo em pedregulho já, ó. Será que a área Oh, com e na aplicação de Bahia? metrel? É, na Bahia com certeza, né? É, mas em Pedregulho, interessante, hein? É. Em Pedregulho é cedo, assim. É mais ou menos a mesma época nossa, né? Pedregulho. Mas o solo é um pouco mais arenoso, não sei no Glaucio específico. Então adianta um pouco mais também. Isso também influencia um pouco. Ah, tá. Não, se fosse assim, então eu já tinha colhido o meu, né? Se fosse areia, cascalho, aí eu já tava Pode ser, beneficiando, né? Já tava beneficiando. tá certo. Não é Acho só que isso. vamos começar, Brandão, porque aí o Vamos. pessoal vai entrar, a gente vai conversando. Na Bahia também está A colhendo, acabou de Bahia falar, também está colhendo, né? Ninguém segura. ninguém segura. Não tem jeito. Ah, vamos lá. O Gil chegou, agora Vamos. pode começar, né, Gil? Tá falando mal do você aqui, viu? Vamos Ó, o lá. Zé Lucas da Virgínia. Vamos lá. Então, vamos primeiro
interagir um pouco com a turma, né? Nós já conversamos com a turma, acho que agora a gente tem que se apresentar, acho que é Sim. legal você falar um pouco do que, quanto tempo de formado, onde você atua, o que você faz, e eu também vou falar um pouco disso aí. Por Vamos lá. incrível que pareça, esse ano faz 25 anos de Ó, formado. Eu formei lá em Lavras e teria reunião em setembro. Agora, com a pandemia, com o coronavírus, eu não tenho certeza, ainda não desmarcaram, sabe? Em uhum. setembro seria a reunião de 25 anos de formado. Passa rápido, né? Nossa, demais. Eu estou com 47 anos, formei em 95. Uhum. São 25 anos esse ano. E todos dedicados a café. Até já plantei soja, milho, mas não tem nada igual café. A paixão sempre foi café. Você é Produtor novão, também, né, né? Brandão? Produtor também. Produtor. Não, você está Aí. doido, produtor. É ótimo ir visitar, cada um tem um manejo, é ali que você aprende, né? A É produtora isso aí. ensina mais do que qualquer um de nós, né? Isso aí. Mas assim, de toda forma, você também é produtor, né? Você é Uhum. novo, né, Caião? Você está com quantos anos? Tô com 36. Não, você é menino, você tá estrada longa ainda. Então, não, a gente tá, eu também, né? Você fez pós-graduação, não? Comigo, a gente fez junto de solos, velho. Você tem outra Fiz, pós não, antes dessa? tem manejo de. Eu fiz uma em doenças de plantas lá em Lavras também, sabe? De fitopatologia, bem pesada. Essa foi muito pesada, porque eu tinha que ir em Lavras, né? Agora, Uhum. essa de fertilidade de solos aqui na Expocacer foi espetacular, né? O Foi. professor é que cansou, né? Que ele que vinha para dar aula para nós aqui, né? E E o que eu mais judiava de gostei. Nossa, e o que eu mais gostei foi a nossa turma, né? é, Nossa turma é um espetáculo. Eu nunca aprendi, aliás, nunca me senti tão pequeno e nunca aprendi tanto na minha vida, igual essa pós agora de fertilidade de solos. aí. Realmente, fantástico. Show de bola. É, não, aí eu acho que todo mundo já conhece a gente também, vamos passar isso aí. Eu também, com 12 anos de formado, estou do campo desde quando comecei, né? Desde quando eu formei, e atendo aí 16 produtores, uma turma aí que já faz mais de 10 anos que está comigo, né? Vamos lá. Ô, Brandão, por Bom, que que a gente escolheu esse tema, né? Eu acho que a gente tem que começar explicando um pouquinho por que que a gente quis falar desse tema, né? A gente está iniciando uma fase que é uma fase muito importante para nós, né, e para os produtores no geral, né? Eu acho que é uma fase que a gente tem a gente sempre espera chegar na colheita para fazer, então assim, é uma com fase que é um ponto certeza. crucial para você ganhar dinheiro ou perder dinheiro também, né? Uma fase técnica e econômica muito importante também. Então, assim, a gente resolveu falar na pré da colheita o que, que a gente tem que fazer para minimizar as perdas e aumentar os ganhos. A ideia nossa é falar um pouco disso, né? E aí também, e por que que a gente, o que que a gente vai, que a gente vai falar, né, nesse conteúdo aí? Principalmente alguns pontos de manejo de daninhas para preparo, né, que eu acho que é um ponto importante. A parte de planejamento de colheita e dimensionamento, né, Brandão? A parte de nutrição, como a planta tem que estar nessa fase, uma parte de aspecto nutricional, né? E também na parte de fitossanidade. Vamos explanar um pouco desses assuntos aí, para o pessoal saber. Perfeito. Né? Então, nós vamos começar a falar um pouquinho do panorama geral, né, de como está a cafeicultura no modo que a gente atende, na região que a gente atende aqui. Né? O Brandão atende muita área, né, Brandão, também. Você também é produtor e consultor também. E eu também, então a gente atende bastante. A gente tem um parâmetro legal de muitas lavouras diferentes, de muitas regiões do Cerrado diferentes, né? Então vamos dar um panorama geral da atual safra. Como é que vai ser a produção, Brandão? O que que você vê em problemas climáticos? Se teve, se não teve? Como é que está a parte de granação, a parte de maturação? Dá um pouco do seu Ó, parecer aí. foi bom agora que já que o Glaucio já começou a colher, porque na nossa visão, em 2018, que foi uma safra muito boa, tinham em torno de 13 a 15 grãos por roseta. Agora você vê que tem menos. Você assim, está tendo de 10 a 12 grãos por roseta. Outra coisa que eu nunca vi, acredito que você também não, dá 25% de moca. É, É muita realmente moca. muito, Né? muito, muito alto. Um ano Então, impressionante o de fato moto, muito forte. impressionante, tem mais de 20% de moca e menos grão por roseta. Mas o lado positivo que eu vejo e que com certeza quando tem menos grãos por roseta, geralmente ele fica mais graúdo. Né? Então eu Uhum. acredito que a renda vai ser muito boa e choveu janeiro, fevereiro e março, que
Tem muitos anos que a gente não tem uma chuva tão boa. Faltou um pouco de luz, né? Mas eu estou animado. Eu acredito que a renda vai compensar parte dessa roseta um pouco mais rala. Agora, Não como já tem tem dúvida. gente que já começou a colher, porque depois que você... mas eu acho que teria que limpar, né? Teria que beneficiar, né? Talvez depois que beneficiar o café, a gente vai perceber se essa roseta com menos grãos e esse volume de moca vai diminuir alguma coisa no rendimento. Porque a formação do grão está bonita, né? A casca está fina, Perfeito, choveu perfeito. bem. Perfeito. A gente comenta muito isso, né? E por que aconteceu isso, Brandão? Assim, a gente tem uma ideia do porquê aconteceu isso, né? Provavelmente lá no pegamento da florada teve uma fecundação só de um ovário, e aí provavelmente isso aí, por temperatura alta demais ou baixo índice pluviométrico, né? Pode ser que tenha fecundado só um ovário, e aí deu moca, que é o normal, que é o que está acontecendo aí. Esse ano está bem fora mesmo, eu fiz algumas contagens, lavouras irrigadas um pouco menos, mas lavouras sequeiro, até 35% de moca eu encontrei. Que Então, assim, isso, é um número muito alto, né? muito alto. A gente tem que entender, né? A gente tem que saber como que vai ser isso aí ainda. Acho que está muito cedo para falar qualquer tipo de coisa. Acho que nós temos que começar a colher, ver essas rendas para saber um pouco mais a informação, né? E com relação à maturação, Brandão, nós vamos falar um pouquinho, mas vamos falar um pouco. Eu estava um pouquinho receoso, eu achei que fosse atrasar, sabe? Dessa última semana para cá, eu dei uma animada. O café deu uma chegada rápido. A nossa previsão ela era sempre de começar a colher na primeira quinzena de maio, porque a nossa área é cascalho, é irrigada, né? Tem muitas variedades precoces e acredito está marcado para dia 11 de maio. Nós começamos a ficar com medo, agora nós estamos achando que vai dar para colher. Talvez nesse início, 2 passadas de colhedeira, né? Mas aí olha para a carreta, dando o mínimo de verde possível, e nesse início, mas nós vamos começar dia 11. Eu acho que Assim, atrasar um pouco vai, né, cara? Atrasar aí em torno de uns 10 a 15 dias vai. no parâmetro geral, né? Como eu acho que essa safra vai ser, na minha visão também, acho que essa safra de 2020 ela vai ser um pouco menor que a safra 2018, mesmo sabendo que teremos mais lavouras novas entrando. Então, é um exemplo, né? Lavoura mais velha, a mesma lavoura que deu em 18, que deu 60 sacas em 18, ela vai dar menos de 60 sacas em 2020. É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que a gente tem vai ser uma safra menor, porque teve problema de geada, a gente sabe que teve problema climático, teve algumas outras coisas que afetou bastante aí nesse início lá da florada, enfim. A gente percebeu que perdeu um pouco nisso aí. Então, assim, no parâmetro geral, eu acho que vai ser uma safra menor que a 18, né, que foi uma safra alta também, né? As lavouras estão muito bonitas para o ano que vem, que acho que vai compensar um pouquinho, né? Exatamente. Mas vai ser uma safra menor, né? Acredito que vai ser menor. Com relação à maturação também, Brandão, eu acho que a gente tem que conversar um pouco, né? A maturação, ela tá vindo mais forte essa semana para cá, mas eu também acho que vai atrasar. Igual você está falando, eu também acho que vai atrasar um pouquinho. Pelo vigor das lavouras também, aí atrasa um pouco mais ainda a maturação. Eu acho que deve começar forte mesmo depois do dia 20 de maio. Provavelmente aí que vai começar dia 20, 25 de maio para frente, deve começar mais forte a colheita, né? Pode ser, acredito também. Isso aí. Brandão, outra coisa, pensando no manejo de lavoura geral, qual que é os principais pontos que a gente tem que abordar nessa fase inicial aí, pensando no preparo de solo, de manejo, visando também a eficiência de recolhimento, visando o manejo do mato adequado para facilitar, para perder o mínimo de umidade possível. O que você tem feito, né? E o que você tem achado que tem sido o melhor manejo para conseguir fazer isso com as menores perdas possíveis, né? E com a maior eficiência de recolhimento possível também. Essa pergunta é boa, porque eu vou em fazendas que o pessoal desseca, depois, quando o mato está seco, vem trincha. Na minha opinião, dá muita munha. Como que eu gosto de fazer, você sabe. Com 30 centímetros, eu trincho, porque ele está verde, aí a decomposição é rápida, e quando o matinho sai com 10 centímetros mais ou menos, eu vou e queimo. Você gasta menos herbicida, e a trincha também faz um serviço melhor, na minha opinião, porque quando o matinho está verde, você não precisa de pôr ela no chão. A munha, você tem que pôr ela no chão. Quando ele está seco, você encosta no chão, sabe? Então, ela gasta muito diesel. Se bem que eu tenho várias fazendas que eu atendo que fizeram meio a meio. Começou a cair um pouquinho de café com chuva, então a pessoa foi e trinchou cedo,
Só que aí o mato voltou muito rápido. Tá? Então ela queimou. Então vai dar para ver bem. Agora eu acabei de trinchar sexta-feira. Então no final de abril, eu vou e queimo com 10 centímetros, bem novinho, mas fica limpinho, sabe? E você já me conhece, eu não tiro a folha, né? Eu não gosto de soprar. Sei que tem gente que sopra, né? Que melhora para o café do chão, mas na minha opinião resseca o solo e a lavoura sente. Mesmo a lavoura irrigada, né? Minha lavoura é gotejo. Então eu não gosto de mexer embaixo do pé de café. Até acredito que atrapalhe assim um pouco para abanar. Mas aí você deixa o chão o melhor possível, né? Esse ano eu vou medir, sabe? Tem áreas que estão dessecadas e depois o pessoal está trinchando. Só que está lado a lado. Nós vamos passar, vamos abanar, medir se sobrou algum café numa mesma velocidade, passar na outra rua que trinchou primeiro e depois queimou com 10 centímetros do mato e ver se sobrou mais café ou não, se caiu. Bacana. Nós vamos medir, eu nunca medi. Eu acho assim, Agora, né, o que eu penso nesse tipo de manejo, assim, na minha visão? Depende muito de cada lavoura, né? Por exemplo, uma lavoura muito nova, eu até prefiro não fazer, acho que não tem que fazer nada mesmo. Uma lavoura muito velha, que tem muito galho, que tem muita folha, tem muita lavoura que quebra muito galho durante o período da lavoura mal conduzida, mal desbrotada, entendeu? Nessas lavouras eu acho que é um pouco mais complicado se a gente não fizer esse tipo de manejo, porque até sobra muito galho, muito pau para a máquina depois triturar depois da colheita, da colhedora ainda. Fica mais bucha ainda. E aí fica um pouco mais complicado, entendeu? E aí acho que depende de cada manejo. Eu acho que assim, varia muito de cada tipo de lavoura. Concordo com o seu manejo perfeito. Acho que é isso mesmo, a gente conversa muito, né? Nas visitas, inclusive, o Brandão faz parte comigo dentro do campo, né, Brandão? Então a gente troca você é meu agrônomo, ideia, né? Não, mentira. A gente faz junto. A gente aprende troca ideia com o outro, né? Troca informação, Eu acho que é isso, é isso. E aí acaba que a gente tem que ver cada tipo de lavoura, cada caso é um caso. Eu acho que é meio que perfil isso mesmo, né? Mas geralmente quando você tem pé de galinha, por exemplo, você desseca, ele faz aquela toceirinha, sabe? Fica difícil para trincha. Por isso que eu gosto de trinchar ele verde. Não, isso é Agora perfeito. Agora falando também do aspecto da lavoura em si, você perguntou o que cuidado que tem que tomar. Eu acho que é fundamental duas coisinhas que eu gosto de falar, você sabe, você me conhece. Pessoal, planta soja, aqui em Patrocínio tem muita lavoura de soja. A hora que a soja começar a amarelar, que ali geralmente é fevereiro, já fica antenado que vai entrar a lagarta, né? Vai começar, a soja começa a perder aquele vigor, migra, né? As lagartas migram para a lavoura de café, então você já começa a acompanhar para você fazer o monitoramento. E abril eu acho fundamental para o bicho mineiro. Você já me conhece lá, viu uma mariposa, gente, de bicho mineiro, intervém para ele não te causar problema quando você começar a colher. Isso. Não falo só bicho mineiro, é claro, ferrugem tardia, a ácara, no geral, é uma lavoura saudável, sem você ter que intervir nela, né? Imagina você ter que aplicar um produto em maio, e aí você vai colher. Que tempo que você tem que aguardar para não dar resíduo no seu grão de café? Quantos problemas que nós já vimos aí de container lá no Japão com contaminação. Então, assim, eu acho que o pessoal está demorando demais para entrar para bicho mineiro. Está esperando aparecer mina. Sabe? Viu a mariposa? Faz um produto preventivo, um ovicida. Não precisamos de falar que a linha é tão ampla, né? Todos os produtos são bons. Eu acho que é mesmo. Assim, eu acredito que o manejo adequado é a gente tentar vir com a lavoura o mais limpa possível para a colheita, né? Porque é uma época que você não consegue fazer outra operação a não ser colheita, então fica muito complicado de fazer uma pulverização durante o período da colheita, é quase impossível, né? Operacionalmente é quase impossível e é impossível por questão de resíduo também, né? Então a gente não tem muito produto para aplicar, porque tem questão de resíduo, então ela vindo o mais limpo possível, principalmente para mim, na minha visão, de ferrugem, bicho mineiro e ácaro vermelho, a gente está bem tranquilo para passar a safra. Esse ano é um ano que a lavoura está muito boa, no geral, né? Então nós temos que preservar essas plantas o máximo possível para a gente ter uma safra do ano que vem boa, tão boa quanto, né? Eu acho que esse que é o intuito final, mas perfeito, Dano. Acho que você matou a pau nisso aí, falar que a importância de a gente tá controlando essas coisas antes de... Não é agora, né, Brandão? Era para ter sido para trás já, né? Agora já está pagando fogo, eu acho, né, Brandão? A gente agora você já tem que fazer um sequencial, né? Você tem que fazer um sequencial. Outra coisa que foi interessante foi a broca. Porque a gente monitorou a broca, teve vezes que ela apareceu, quase chegou a nível de querer controlar, e ela baixou a população. Olha como que a chuva e a umidade, um ano bom de chuva é bom demais para nós, né?
você vê que a maioria das pessoas por exemplo, nós gastamos bem menos, né, produtos para bicho Foi um mineiro, ano para muito, broca esse muito menos ano. problema de troca. Muito menos problema. Ano de No chuva bom, geral, foi tudo é bom. bem. É isso Quando aí. chove bem, tudo é bom. Agora tem um porém, né? Você viu tanto de grão rachando. É o ano que grão racha. Geralmente, alguns produtores que têm problemas, beira de represa, são anos de você fazer alguma asepsia, né? Para você, quando esse grão cair no chão, você não ter problema com bebida. Tá? Nós temos estratégia biológico para isso, né, Brandão? Tem o claudiosporo, que você pode usar agora, é um negócio muito bacana. A gente tem colocado em algumas áreas, principalmente a beira de represa, que é muito complicado de qualidade. Esse fruto rachando agora é o fruto que está cereja já, que ainda é pouco, mas já começa a afetar a qualidade. Então, assim, nós temos uma alternativa demais também, né, para procurar a pessoa que te orienta, né, os produtores que estão participando aí, para tentar o máximo possível buscar alternativa para não ter esse problema de qualidade, né, que é um ponto fundamental para o sucesso econômico do produtor, né? Não tem dúvida disso. É isso mesmo. Ano passado você não via grão rachando desse jeito, né? Não. Geralmente são os anos chuvosos. Muito. Esse ano eu tenho um pouquinho de medo de café de chão. Eu tenho um pouquinho de medo, porque o café ele cai cedo e, infelizmente, cai muito cedo, rachado. A tendência, né? A probabilidade é grande de dar... Pode dar uma bebida, né? Pode estragar. É isso aí. Mais um cuidado, né? Mais um cuidado para ser feito. Perfeito. Ô, Brandão, vamos falar um pouquinho da questão de planejamento de colheita, né? De dimensionamento, de benfeitoria, enfim, de planejamento de máquina, todas essas coisas que a gente acha que é importante, né? Eu vou só passar uma informação aqui, eu pedi autorização para o professor Cláudio Pagotto de passar aquela informação que a gente conversa muito também, né? Com relação à época de colheita, eu pedi autorização para ele para divulgar a informação, ele me autorizou a divulgação da informação, né? Ele tem uma orientada, acho que ela se chama Bárbara, ela que fez um trabalho de mestrado com relação à época de colheita. A gente conversava muito, eu e ele, nas reuniões que a gente participa de um grupo de estudo junto, com relação a quanto a colheita antes e quanto interfere na safra seguinte da planta, né? Então, ele fez um experimento lá em lavoura de terceira safra, que saiu de uma safra de mais de 90 sacas, né? E ele colheu a planta com 60% de verde, sendo 30% de verde mesmo e 30% de verde cana. Uma lavoura com 25% de verde cana e 65% de cereja, um pouquinho de boia só. E uma lavoura com mais de 90% de boia. Ele não colocou data, ele colocou tipo de maturação para ele fazer essa colheita. Pra vocês terem uma ideia, ele conseguiu, a lavoura que ele colheu bem precoce, que ele chamou precoce, essa é muito verde. A primeira safra foi igual, a safra de 90 sacas ela foi igual para os três manejos, né, Brandão? Agora, na próxima safra, a lavoura que foi colhida cedo, ela voltou com uma safra de 46 sacas por hectare. Então, ela deu 92, depois voltou com 46. A lavoura que colheu no tempo certo, com a maior maturação possível, né, ela deu 35 sacas, ela deu 11 sacas a menos. E a lavoura que colheu seco, com café, com mais de 90% de boia, deu 6 sacas por hectare. Olha que diferença absurda, né? A gente saiu de 90 para 6 e de 90 para 46. É uma diferença muito grande isso, né? Então, assim, é um trabalho legal que mostra o quanto a gente tem que ser eficiente, né, Brandão? Para ter estratégia de colheita, para conseguir fazer o negócio mais rápido possível. O Juliano lembrou bacana aí, o Juliano acabou de mandar uma mensagem aí, que a Syngenta está com uma estratégia bacana demais, né? Uma empresa aí, que ela fornece alguns produtos que ajuda o verde a ganhar um pouco de qualidade, né? Eu acho que é isso mesmo. Nós temos que trabalhar isso aí para tentar tirar o máximo de verde, ou não o máximo de verde, mas tirar o café da planta o mais cedo possível, né, Brandão? O que você me fala? Eu vou falar uma coisa até meio perigosa, que não sei nem se eu poderia falar isso aqui, mas realmente nós temos que começar a perder o medo do verde. Eu sei da bebida, não vou nem conversar da bebida, mas você sabe as pessoas que têm média alta, você pega a família do Belloni, você pega os Montanari, a eficiência de colheita dessa turma é monstruosa. Em 60 dias eles tiram o café do pé. O cara tem média mais de 50 sacas, quantos anos? Não é negocinho de biênio, não. Os caras têm 6 anos colhendo 50 sacas. Tudo bem, lavoura nova, né, podada, desbrotada, tem irrigação, mas a eficiência de colheita, você chegou em agosto, se você colher café em agosto, o ano que vem é 15 sacas. Você está vendo o investimento que nós estamos fazendo lá. Não tem nada igual planejamento de colheita, gente. É melhor do que adubar para mim.
sabe? Isso Você aí. pega a planta que você deixou ter 90% de boia, ela já desidratou. Você tem que Acabou colher com a café planta. cereja. Acabou com a planta. O problema Acabou é com a que o reserva. ano que vem investimento em café é muito alto. Então você vai fazer estrutura, o investimento é alto. Mas entre fazer a estrutura para colher a capacidade que você tem em 60 dias, eu falo uma passada de colhedeira, e plantar Perfeito. mais café, nós somos tarados para plantar café. Mas Isso aí. infelizmente a estrutura tem que andar junto. Sabe, você viu o que Isso aí. aconteceu conosco lá? A gente tinha 50 hectares, a média era 60, terreiro de 10 mil metros. Uhum. Plantamos mais 50 hectares, ficamos com 100, o terreiro ficou o mesmo. A média despenca. Você cai É lá isso para 35 sacas, aí. É você isso. não colhe café. Então, você tem que Perfeito. fazer, né? Fazer o Mas, despolpador, o pré-secador e fazer o dimensionamento que você falou. São 5 mil sacas de café que vai colher, divide por 60. Você tem que colher em 60 dias, a passada de colhedeira. Ah, isso então aí. vão ter que dar 8 carretas por dia de média. Como tem dia que não colhe, tem energia, tem dia que dá problema, você tem que colher ali, sua estrutura tem que suportar 10 sacas contínuas, 10 desculpa, carretas 10 adiantadas. carretas contínuas. Perfeito. Ou pelo menos saber que você tem que fazer isso, né? Se não der para fazer, porque o investimento é alto, né? Mas tem que ter o Perfeito. conhecimento que no outro ano você perde muito, né, Caio? É, Perde o que a muito gente dinheiro. ganha, Brandão, exato, exato. O que a gente ganha na Paga. produtividade paga a diferença do terreiro, eu acho que tranquilamente. Eu acho que esse é um ponto fantástico. A gente tem que entender e otimizar isso o maior possível. Eu acho que esse é um ponto crítico de sucesso. A produtividade, se Crítico. você aumentar em 5 sacas por hectare a mais, né, ao longo de muitos anos aí, você paga uma estrutura um pouco maior, talvez, né, e você conseguir fazer a colheita num tempo menor. Acho que esse que é a mensagem que a gente tem que deixar, né, Brandão? Ah, Otimizar a colheita, tentar tirar o café no máximo até dia 10, 5, 10 de agosto do pé, porque é na nossa limite região para aqui, mim. né? Na nossa região, por baixo aqui, né? Talvez no Pântano, no Chapadão, pode ser um pouco mais para frente que Ah, isso. tá. Na nossa Perfeito. região de baixo aqui, que é 950 metros aqui, eu acho que é isso no máximo, né? A gente não tentar passar, porque senão começa a afetar até, além de desidratar a planta, de judiar da planta, nós temos também a questão de atrapalhar a gema, a indução floral para o próximo ano. Então, tudo isso afeta. Pode ser que a gente colhe até botão floral nessa fase. Depende do jeito que vai estar a indução, né? Então, é Perfeito. complicado. Né? É isso que nós temos que ficar atento mesmo. Isso aí. Aí, Algumas coisas. Pois não. Pode falar. pode falar, Brandão. Pode falar, fica à vontade. Eu falo assim, algumas coisas básicas que você foi falando aí, elas são boas demais. Você falou assim, a lavoura velha com muito broto, depois você comentou da colher rápido. Essas coisas é que eu acho que tem que fazer. A gente tem que desbrotar, manter a lavoura nova, renovada, né? Se tiver água, tem que irrigar, parar com isso. A minha região não precisa, irriga para ver. São 10 É isso aí. sacas, ser eficiente na colheita. São esses parâmetros que são os diferenciais. A gente visita muito cliente. Você vê direitinho quem que colhe 30 sacas e quem colhe 50. 50 É isso aí. é muita eficiência. Mas eu te interrompi, pode falar que você ia falar. Não, é isso aí. Você matou. A gente tem no dado do campo lá, mostrando, claro, né? Na média de todos do campo inteiro, o irrigado dá de 10 a 11 sacas a mais por hectare que o sequeiro. Isso aí tá claro que a irrigação é importante, né? Não tem nem dúvida disso. É um custo mais alto? Mas a rentabilidade do irrigado é maior. E ela vai Tem que ter água, pagar né? e o seu risco é menor. Tem que ter água, lógico. Esse é Mas o se tiver problema. condição de plantar 50 hectares irrigado ou 100 de sequeiro, planta 50 irrigado, que talvez você vai, o teu sucesso provavelmente vai ser maior, né, no primeiro momento ali, do que plantar o 100 de sequeiro, não tem dúvida disso. Um fator também muito bacana que a gente vê planejamento de variedades, eu acho ele é muito jóia. A hora que você planta um catucaí 2SL, que você tem uma variedade muito precoce. Não, eu falei, se tem uma variedade, nem precisa ter citado a variedade. Quando você põe uma precoce, uma mediana e uma tardia, é natural você ter mais cereja, né? E a lavoura não sente, né? Porque você colhe ela a Sim. tempo, né? Esse planejamento também é interessante. Eu estou vendo gente plantar com escala muito grande o arara. Uhum. Espetacular material, não tem dúvida, né? Mas também você tem que colher ele cereja, né? É uma lavoura muito tardia. Então você tem que ter o café precoce, o intermediário e o que é um negócio muito bacana também. Você vê lá Perfeito, você colher perfeito, bastante cereja, né? importante. Importante escalonamento para conseguir ter um dimensionamento da sua estrutura também. Porque se tiver tudo um material Isso. só, você vai ter que colher tudo ao mesmo tempo, você não consegue fazer, né? Não existe estrutura que suporta isso, né?
Tem que ser uma coisa absurda de estrutura também. Aí não tem, o financeiro já não paga, né? Eu Outra. acho que pode falar, Brandão, pode falar. Não, tem uma outra coisa muito importante que eu estou começando a. A gente é muito fanático para ter a média alta, né? 50 sacas, 50 sacas, 50 sacas. Mas eu estou vendo gente que sabe trabalhar com poda e a pessoa ela faz um esqueletamento e colhe 80 sacas, faz safra zero. Só que ele faz 80 sacas, aí colheu 80, então vai ter a média de 40, né? Não tem a média de 50. Mas está ganhando mais dinheiro do que se deixar colher 60 e depois colher 40, por causa do custo de colheita. Sabe? A pessoa tem uma colheita só e o trato do café despolpado se aduba menos, então tem que tomar um pouquinho de cuidado para não só tentar chegar que nos falam no top, né? Chegar nos 50 sacos, que talvez em alguns talhões você pode conseguir ganhar mais dinheiro colhendo safra zero, né? Nós estamos pensando nisso até naquele próprio IBC no Cascalho. Né? Sim. Eu acho que esse que é o ponto, Brandão. A análise, ela não é análise só da produtividade. Até por isso, se a produtividade resolvesse tudo, você não tinha nem que fazer custo de produção. Você tinha que colocar todos os produtos lá, o máximo possível de produto, né? Fazer análise econômica para quê? Eu vou pôr tudo porque eu vou produzir bem e vou ganhar vou colher dinheiro. muito. Não é assim. Eu acho que não é assim. Acho que nós temos que fazer por isso, a gente faz análise econômica disso. Pode ser que um cara com uma produtividade de 40 ganhe muito mais do que o produtor com uma produtividade de 50. Né? Por quê? Porque o cara ele consegue ser mais eficiente economicamente falando que o produtor de 50 sacas, por um monte de motivo. Então, esse é o ponto importante. Acho que é um ponto crítico mesmo e tem que analisar. E o descletamento é um ponto fantástico para redução de custo, né? Não tem uma colheita, pô. Eu tenho um produtor de 150 hectares que ele esqueleta 50 hectares todo ano. Então, ele sempre colhe 100. Aí a estrutura dele suporta e colhe bem. Aí ela comporta, sabe? Então, o custo é baixo e a estrutura sempre tem uma safra alta. Sempre está colhendo em torno de 10 mil sacas. Só que também sempre está podada, né, a lavoura. Sim. Mais um parâmetro, né, também, que pode... Colheita, né? Dá andamento na colheita. Até a colheita. De alta carga, você consegue fazer, em pouca área, várias carretas por dia, entendeu? A eficiência é maior. E ele faz uma coisa também que é interessante, que pode servir para nós. Por exemplo, quando você sabe que você vai podar aquela X lavoura, você importa menos de aliviar ela tão rápido. Por exemplo, não é uma lavoura que você tem que aliviar ela em junho, porque você sabe que você vai intervir, você vai podar. Isso facilita você aliviar rápido as lavouras que você não vai podar. E aí você deixa ela para julho, né? Para julho, agosto, aí você acaba de colher rápido e já faz a poda. Mas entra no manejo de escolha, né? Eu não preciso de entrar nela cedo, né? Já que você vai podar? Também. Né? Já que você vai podar, ela te melhora a gestão da colheita, que você escolhe as lavouras que não suportam muito tempo, né? Tem lavoura que não suporta o café secar no pé. Não que não seja importante podar cedo também, né, Brandão? Só que, nos últimos anos a gente tem visto também o problema da geada na nossa região. Então, uma poda muito cedo, se podar em julho ou final de julho até comecinho de agosto, ainda tem o perigo da geada. Então, você faz uma poda, ela começa a pegar uma brotação do esqueletado, por exemplo, você perde o broto, é complicadíssimo. Então, assim, eu acho que podar também em julho, quer dizer, ou começo de agosto, ainda é arriscado, apesar de ser perfeito para mim. É o ponto perfeito. Mas aí eu já assumiria o risco, sabe? Assim, até dia 15 de julho, até dia 10 de agosto, o resultado é bem maior, viu, Caio? Talvez a gente já tenha informação se vai ter o frio ou não, porque geralmente quando você está chegando ali final de julho, você já tem a notícia do risco da geada ou não. Mas eu entendi a sua observação também, é fantástica a sua observação. Mas se caso a gente não tenha o risco da geada, a gente teria que intervir até dia 10 de agosto para trás, viu? As diferenças são meio assustadoras, né? Gigantesca. É gigantesca. Se você esqueletar final de agosto, não vou nem falar setembro, né? Vou nem falar setembro. As lavouras que dão aí 90, 100, é grande. Lavouras de 90, 100 sacos são esqueletadas até 10 de agosto. Geralmente, né? Sem regra, né? A maioria das vezes, né? Isso aí. Não, show de bola, é perfeito. Esse que é o ponto. Acho que a gente tem que analisar, igual eu falei, a gente tem que analisar um monte de informação para a gente conseguir, né, a melhor estratégia possível, né? Para a gente conseguir manejar o melhor possível. Bacana. Brandão, outra coisa que a gente colocou no nosso croquisinho aqui para a gente conversar um pouco é a questão
Tá, a gente fez, viu, gente? Um escritinho aqui para não perder o fio Para da não falar meada, bobagem, né? para não falar bobagem. Vamos lá, é questão da parte nutricional, né? Nós falamos um pouco da fitossanidade no começo, né? Se quiser voltar um pouco no assunto, beleza, mas vamos falar um pouco da parte nutricional. A importância, né, da planta estar equilibrada. Eu acho que esse ponto é um ponto assim que a gente às vezes peca muito no final do ciclo com nutrição, ou a gente não consegue analisar muito bem como é que está a planta, né? A gente sabe que todos os nutrientes são importantes, né? Principalmente nessa fase de maturação agora que exige demais da planta, por isso até que o trabalho do Pagotto vem falando que você perde muito só com a maturação, porque é o tanto que drena a maturação, né? A gente acha que o dreno também é só granação, não é só granação. Um dreno muito forte também é maturação. Senão não afetava tanto a produtividade assim, né, Brandão? A Ela hora que o afeta grão, bastante a produtividade, quando o né? grão seca, ele desidrata a lavoura. Como Perfeito. cada galho de café é independente um do outro, você vê aquela seca de galho lá no galho que secou, não pode secar, tem que colher cereja. A planta é preparada para suportar o grão cereja, não o Isso aí. grão seco. E o grão seco, né, como Perfeito. diz o pessoal, já não é um grão de qualidade. Agora, você entrou numa parte aí que é praticamente fundamental, e tem uma coisa que o pessoal está fazendo nas lavouras que vão podar, que não é o ideal, viu? E mostra, a lavoura mostra, por exemplo, de abaixar tanto a adubação quando você tem uma safra muito alta, vou colher 80 sacos, um café esqueletado e corta a adubação, porque ele vai Uhum. esqueletar. Aí não, Pode não é. fazer lado a lado, gente. Mantenha uma adubação pelo menos eficiente para nutrir, para acabar a grana, para fechar a grana. E a brota, ela vem totalmente diferente. Aquele ramo não pode estar seco, ele tem que estar vivo. Né? E quando a pessoa corta muito cedo, o galho seca. E você perde Perfeito. naquela, né, na poda do outro ano, sabe? E nem também Perfeito. adubar mais, né? Não tem que sobrar adubo. A gente já sabe o dólar de 5,40, mas o equilíbrio nutricional, aquela velha importância que está todo mundo falando agora, de não pôr excesso de potássio, para não dar cercóspora, de aumentar o magnésio, que os calcários nossos, que a gente está usando muito calcário de Arcos, o magnésio abaixou demais, 8%. Então tem que ficar muito antenado. O magnésio, eu acho que é a pedra da vez aí, é o elemento para a gente. Não existe, todos são importantes, né? Mas eu acho que nós temos que Perfeito. prestar muita atenção. E a fosfatagem, né? É fósforo. Na realidade, é o seguinte: é o equilíbrio, né? Um fruto, uma planta sadia, a chance da gente ter um café de qualidade, fazer um café fino, o fruto vai estar perfeito. É lógico que Perfeito. depende de vários fatores, né? Pós-colheita, né? Depois que você colhe, o que você vai fazer com o grão, né? Mas se o grão já vir mal nutrido, um fruto fraco, a tendência de você fazer um café fino é mais difícil, né? Então é fundamental Perfeito. você não brincar com a fertilidade do solo, com a parte de nutrição. Né? E outra Perfeito. coisa, quando falta algum equilíbrio, ou quando passa, ela acelera a maturação e não finaliza todo o potencial que tem. Vou fazer só um comentário para você, aproveitar que tem muita gente. Eu estou brincando aqui, nós estamos falando que vai dar muito moca, né? Eu acho o Aham. moca mais doce, mais doce. Existe isso? Não, eu estou falando A sério, hein? uniformidade da torra é melhor, você sabe disso, né? Então é por isso que ele fica melhor. É um café que a torra ela fica mais uniforme por ser um grão redondinho, né? É bacana Não isso. acredito que seja só isso, não é possível. Eu acho ele mais doce. Não, Por exemplo, o mesmo café, deu um café fino, por exemplo, café fino, sabe? O chão chato lá. Quando torra o moca dessa lavoura, dessa mesma lavoura, o moca, eu acho mais doce. Mas depois eu vou pesquisar se isso tem fundamento. Vamos voltar lá. Mas assim, pode falando. ser. Mas para finalizar da fertilidade, não podemos brincar, sabe? Eu acho que tem que começar a ficar mais antenado para detalhe. É detalhe mesmo, sabe? Essa parte toda biológica do solo. Nós estamos vendo aí o pessoal que está trabalhando com tricoderma, se diminuir o volume difusário, aí começa a dar um café melhor, porque tem mais equilíbrio de fungos no solo quando o grão cai. Tá, assim, sabe, vai começar a ficar antenado a detalhes. Perfeito. Mas a turma já está, né? Só um ponto de atenção, Bruno, que a gente acho que tem que tocar no assunto também, é a questão da nutrição. O equilíbrio é fundamental e é o mais importante de tudo. Então, assim, a análise de folha se torna, na minha visão, muito importante. A gente tem que trabalhar isso muito bem, porque ele é o exame de sangue que a gente consegue fazer da planta. Eu acho que é o perfeito, né? A gente tem que ter isso na mão para a gente tomar a decisão o máximo possível.
tomar muito cuidado com a questão do nitrogênio agora nessa fase de diferenciação floral, que a gente sabe que o muito Excesso. nitrogênio nessa fase, excesso, né? O ideal tem que ser o ideal, tem que estar perfeito, mas excesso de nitrogênio. A gente tem a diferenciação floral para vegetativa, não reprodutiva, né? Então, tudo isso aí a gente tem que ficar atento e analisar bastante o que a gente for fazer para não ter problema. Por isso que a gente tem que ter orientação, conseguir fazer as coisas no maior direcionado, mais bem direcionado possível, para não ter erro depois nas estratégias, né? Acho que esse que é um ponto importante. Brandão, e mais alguma coisa? Você acha que a gente tem mais algum assunto? A gente pode falar mais alguma coisa? Porque já faz 45 minutos, 45 minutos que a gente está rodando aí. Não, e depois, assim, acredito que talvez possa ter esses detalhes das máquinas, né, do despolpador, do como que a turma faz para despolpar, aí talvez seria talvez até um outro bate-papo, né, ficaria muito técnico, não é o preparo da lavoura em si. Acho que está todo mundo fazendo as revisões, deve estar todo mundo limpinho, tudo arrumadinho, né, para fazer a colheita, mas acho que deu para dar um panorama, né, pelo menos um panorama do que a gente tem que fazer para não ter incômodos quando a gente estiver colhendo, né? Quando a gente estiver colhendo, nós temos que preocupar no planejamento, dimensionar o tanto de gente, que você lembra que comigo já aconteceu, de ter pouca gente e de ter muita gente. Gente sobrando, todo mundo fica preguiçoso, e gente faltando, dá problema no meio da colheita, que fica todo mundo cansado. Então, dimensionamento de gente para todo mundo trabalhar satisfeito, realmente também é um negócio bem interessante. Você é mestre nisso, ensinou nós. O pessoal do Educampo tem muito preparo, né, para orientar nós. Agora, eu acho que nós vamos estar bem tranquilo com esse planejamento de quantas carretas por dia, quem vai fazer o quê, quem vai participar de cada processo, né? Perfeito, bacana. Não, show de bola. A gente vai ter outras lives com os outros consultores do campo também, com o produtor, né? Bacana. Falar. Então, assim, por isso que a gente pegou um tema mais inicial, que eu acho que está mais propício para a fase que a gente está, né? E depois vamos falar de colheita em específico, vamos falar de pós-colheita em específico. Então, assim, vai ter outras lives com os outros consultores, nós vamos poder abordar a Expocacer, vai poder abordar todo o assunto que é pertinente nesse período aí, né? Então, Brandão, acho que agradecer você primeiro pela participação, obrigado pela parceria de sempre aí, a gente já está junto já faz uns 5 anos, mas 4, 5 anos, então acho que a gente anda muito junto e aprende muito junto aí. Então, obrigado por tudo, obrigado por participar comigo aqui e estar trocando ideia, né? Obrigado pelo Expocacer, de dar essa oportunidade para a gente também falar um pouquinho, explicar um pouquinho do nosso trabalho, né? Do que a gente tenta colocar aí para os produtores, né? E obrigado, Sebrae e Educampo, por oportunidade de estar trabalhando aqui nesse projeto que eu acho fantástico, cara. É isso. Eu agradeço demais também. Eu falo que nós somos privilegiados, né? A nossa região, a quantidade de gente capaz que está no campo, as revendas, né? Vocês do Educampo, quantidade de consultor, de técnico capacitado, acho que não tem uma região tão bem assessorada. Viu o senhor Ricardo Bartolo ali, rapaz. Só comentar com o senhor Ricardo Bartolo. Senhor Ricardo, eu agora aprendi, viu? Eu gasto pouco adubo. Pergunta para o Caio para você ver. Que antes eu gastava muito em adubo, né? Agora eu estou adubando equilibrado, eu não estou gastando muito mais. E melhorou, estou produzindo mais, né? Mas assim, só queria agradecer, Expocacer, sem dúvida, né? Expocacer, Sebrae do Campo, fantástico. Eu fiquei muito satisfeito também, foi muito bacana participar. E assim que tiverem novas, eu também vou assistir com certeza. É mais uma equipe dessa. Show de bola. Obrigadão, gente. Obrigado a todo mundo pela participação aí. A gente vai salvar a live no Instagram da Expocacer. Então, se alguém quiser acessar depois, eu acho que tem a oportunidade de assistir, que eu acho que foi bacana. A gente conversou bastante coisa aqui, né, Brandão? Foi bacana. A Sandra também falou que o Moca também é um bom café, tá vendo? Falei para você que o Moca é mais doce. Bacana demais, Caião. Nossa, agora eu vou até tomar uma cerveja, que eu estava meio tenso, sabe? Aí agora eu vou dar uma relaxada. Show de bola, cara. Bom demais. Também vou tomar um para comemorar. Tomar uma cerveja, só dar uma relaxada. Beleza. Então tá bom, amigão. Um fica com Deus, gente. Um abração, viu? Fica com Deus. Amém.